Boa noite a todos. Depois de um ano, estamos retomando nosso curso de Direito Constitucional, voltando exatamente de onde paramos. Estávamos no capítulo a respeito dos direitos e garantias individuais. Paramos no item 2 do livro do Gilmar Mendes, no campo das liberdades. Liberdade e igualdade são elementos essenciais do conceito de dignidade, vértice do sistema de direitos fundamentais e do Estado democrático de direito. A dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado democrático de direito. Isso está descrito no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. E não se pode falar em dignidade sem que haja liberdade dos cidadãos e sem que haja igualdade. Quer dizer, não há dignidade em meio à opressão, né, à ausência de liberdade, e não há dignidade em meio à disparidade, à diferença de classes, a diferença de categorias entre seres humanos, né? Sujeitos sujeito de primeira categoria e de segunda categoria. Não se pode falar que a dignidade, que o conceito de dignidade humana é compatível com essa divisão, né? Com a desigualdade. Liberdades, perspectiva humana de autorrealização e da responsabilidade pela escolha dos meios de atingimento das potencialidades. A liberdade, então, é permitir que o sujeito se autodetermine, que ele defina um objetivo, uma meta, um ideal de vida para si mesmo e que se franqueie a esse sujeito perseguir esse ideal desde que ele assuma a responsabilidade pelas escolhas que ele está fazendo, né? A responsabilidade pelos meios que ele elegeu para atingir esse objetivo que ele também elegeu. Isso é a liberdade dentro da dimensão da dignidade da pessoa humana, né? Item 1, liberdade de expressão. Constituição Federal, liberdade de expressão, vedação do anonimato. Para os dispositivos, por exemplo, vedada da censura de natureza política, artística ou ideológica. Portanto, no artigo 5º, em vários dispositivos, a Constituição Federal prestigia a liberdade de expressão, que é a liberdade de externar, vamos dizer, de expor ou de externar a própria liberdade, né? Liberdade de se manifestar, de se expressar, né? Melhor dizendo. Liberdade de expressão como instrumento do sistema democrático, dado que a abertura à pluralidade de opiniões é vital para a formação da vontade livre. Perfeito. O que é democracia? É o governo do povo, é o governo da maioria, né? E se não houver abertura para que esses indivíduos integrantes da maioria possam se expressar e possam, por conseguinte, influenciar essa maioria ou proceder a um exame crítico da vontade dessa maioria, não se pode falar em democracia propriamente dita, mas sim em imposição da vontade de determinados indivíduos ou de determinados grupos. Liberdade de comunicação como elemento de formação do ser humano. Aqui seria a abertura ao cidadão, ao ser humano, das potencialidades, das possibilidades que existem na sociedade, das potencialidades humanas, né? Quer dizer, aí o oposto disso aqui seria a doutrinação, né? Você encerrar o sujeito em uma determinada visão e não permitir que ele tivesse acesso a nada mais, né? Isso seria justamente o oposto aqui
da liberdade de comunicação como elemento de formação do ser humano. Item 1.1. Conteúdo da liberdade de expressão. Tutela qualquer forma de expressão sobre qualquer tema, enquanto não houver conflito com outro direito fundamental. Abrange tudo que se pode comunicar. Não abrange a violência, entendida como coação física. Então, o limite da liberdade de expressão vai ser justamente o conflito com outros direitos constitucionalmente assegurados, né? O sujeito pode se expressar até o limite em que ele atinja, vamos dizer, a esfera de liberdade ou a esfera de dignidade de outro sujeito, né? Esse é o limite da liberdade de expressão. Então, é em princípio ilimitado e encontrando limites somente nos demais direitos, né, de outros sujeitos. Direito de índole defensiva. Não cabe ao Estado julgar qual opinião é válida ou aceitável. A índole defensiva aqui vamos dizer, tem a seguinte conotação. É um direito garantido pelo Estado, e a conduta do Estado ao garantir esse direito é primeiramente não intervir, é permitir que o sujeito exercite, vamos dizer, é uma abstenção do Estado. O Estado garante o direito de liberdade de expressão não intervindo, né? No entanto, vamos dizer, essa posição imparcial do Estado e quase que indiferente, ou essa posição de afastamento do Estado, não quer dizer, de não julgamento, né, do Estado, não julgar qual opinião é válida, qual não é válida, qual é aceitável, qual é inaceitável, não implica uma irresponsabilidade do sujeito que emitiu essa opinião, que se expressou de uma determinada maneira. Portanto, aquele que foi ofendido pela manifestação de liberdade de expressão de alguém pode recorrer ao Estado para que, por meio da tutela jurisdicional, o Estado obrigue o ofensor a compensar ou a ressarcir o ofendido. Então, essa posição de distanciamento do Estado não implica a irresponsabilidade vamos dizer, do sujeito que faz uso, que abusa, na verdade, da liberdade de expressão. Vou pausar aqui. Bom, retomando. Onde estávamos? Certo. 1.2. Sujeitos do direito à liberdade de expressão. É tipicamente um direito de abstenção em face do poder público. Como já explicado, é um direito de primeira geração. Os direitos de primeira geração são aqueles direitos em que o sujeito tem um poder, a todo direito corresponde uma prestação. O direito tem essa natureza, essa bilateralidade atributiva. Se você tem um direito a algo, alguém tem um dever, tem algum dever correspondente a esse direito. No caso do direito de liberdade de expressão, ele é exercido principalmente em face do poder público, e a prestação do poder público, né, pode ser de caráter negativo, quer dizer, de não abstenção, de abstenção, de não intervenção na esfera de liberdade do sujeito, é permitir que o sujeito exerça essa liberdade. Ele é inoponível, entretanto, no âmbito particular. Vamos dizer que um jornalista
é um funcionário, né? Então, alguém subordinado ali a uma chefia, ele chega no órgão de mídia em que ele atua e diz: não, eu não concordo com essa linha editorial aqui, eu quero publicar um artigo de outra forma, e esse é um exercício da minha liberdade de expressão e você não pode tolher isso, que isso me é constitucionalmente garantido, né? Isso aí não se aplica, né? Dentro da relação de emprego ali, na esfera particular, o sujeito tem que se submeter às regras às quais ele anuiu. Na questão dos órgãos de mídia, sobretudo, é importante anotar que a teor da súmula do enunciado número 221 da súmula do STJ, a responsabilidade civil é tanto do autor do escrito, quer dizer, tanto do colunista, quanto do dono, quanto do responsável pelo órgão de mídia. Então, se um colunista vai falar uma besteira lá, ou abusa do direito de liberdade de expressão, ofende alguém, denigre a imagem de alguém, a ação de responsabilidade civil pode ser direcionada tanto ao autor do escrito quanto ao proprietário do veículo de mídia. Bom, ainda quanto à questão dos órgãos de mídia, é importante anotar que o exercício da profissão de jornalista não exige diploma, quer dizer, não exige formação de nível superior em jornalismo, nem qualquer outra formação. Isso foi definido pelo STF e, inclusive, é um precedente interessante porque, vamos dizer, a ratio decidendi, quer dizer, a razão de decidir, o fundamento, o argumento ali que subsidiou a decisão, foi, grosso modo, o seguinte: só é exigida uma formação específica ou um registro no conselho de classe, ou formalidades inerentes ao exercício da profissão, de modo geral, quando essa profissão acarretar alguma espécie de risco à sociedade. Que se dá, por exemplo, com a profissão de médico, a profissão de engenheiro, né, a profissão de advogado, a profissão de contador, por exemplo. Nesses casos, de enfermeiro, profissão da área de saúde em geral, com mais ênfase. Nessas profissões é justificável, é razoável e é inclusive em alguma medida necessário a imposição de determinadas cautelas, de determinadas barreiras, por assim dizer, para o exercício dessa profissão, para garantir que o sujeito tenha um nível técnico mínimo ou que ele esteja submetido a um controle por um órgão de classe, inclusive do ponto de vista ético, para que ele possa exercer aquela profissão. Agora, quanto ao jornalismo, o STF entendeu que, vamos dizer, essa exigência de formalidade não se aplica. Você pode abrir um site na internet e botar a notícia que você quiser lá, desde que você não incorra em violação dos direitos de ninguém, né, não incorra em nenhum ato ilícito, você é livre para fazer isso. Aqui vou abrir a Constituição, porque aqui no artigo 220, parágrafo 5º, veda que os meios de comunicação social sejam controlados direta ou indiretamente por oligopólios. Aqui dentro da nossa sistemática, sempre que houver a citação de um artigo, nós vamos abrir o código e vamos fazer a consulta e a leitura desse artigo.
Vamos lá, Constituição Federal. CF 88. Artigo 220, parágrafo 5º. Vamos ler o 220 todo. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Direito de caráter negativo. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Observado o artigo 5º, tais incisos, quer dizer, a vedação, o anonimato e tudo mais. Responsabilidade civil pelo dano, direito de resposta. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, artística ou ideológica. Compete à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. E aqui houve até um problema no ECA, em que um dispositivo do ECA dizia que cabia ao poder público determinar a faixa etária, vamos dizer, se eu não me engano era para filmes que passavam em televisão ou coisa do tipo. E esse dispositivo foi tido como inconstitucional porque cabe ao poder público tão somente a recomendação e não a determinação. A determinação prévia, vamos dizer, configuraria censura, né, o que é vedado aqui pelo artigo 220. Estabelecer os meios que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221. Nós vamos ver também. Bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. 221 diz o seguinte: a produção e programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Isso está muito em falta. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Também não me parece que está sendo... Esse dispositivo não me parece estar sendo observado. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Que dispositivo precioso da Constituição Federal que, infelizmente, não é observado. Bom, prosseguindo. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais nos termos do inciso 2 do parágrafo anterior e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes do seu mau uso. Mais recentemente, foi proibida em absoluto a propaganda, pelo menos em televisão, salvo engano, de cigarro, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha propaganda de cigarro, a propaganda era uma propaganda bem feita, uma publicidade bem feita, e depois vinha aquele anúncio de nocividade, um anúncio enorme que era quase equivalente ao tempo da propaganda. Agora já vedaram completamente a propaganda de cigarro. Aí, enfim, parágrafo 5º. Os meios de comunicação não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio, quer dizer, atribuição de poder, de controle a um único grupo, né? E oligopólio, né? Atribuição a um único grupo de poder, né? Mais ou menos uma... Não é bem um clube, mas é uma restrição indevida, restrição a um determinado grupo, né? Ou a determinados grupos, né? Vamos dar uma olhada aqui na definição de oligopólio. Oligopólio, situação de mercado em que poucas empresas detêm o controle da maior parcela de mercado. Beleza.
A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Então, se você quiser fazer sua revista, seu jornal, você não depende da autorização de ninguém. Vamos em frente. A liberdade de expressão enseja a pretensão do indivíduo de ter acesso aos meios de comunicação. Certo. Aqui ele se refere ao artigo 5º, inciso 5, que remete ao direito de resposta proporcional ao agravo sofrido, que é, na verdade, um meio de proteção da imagem e da honra, que não exclui a pretensão de indenização. Sobretudo em época de propaganda eleitoral, a gente vê bastante esse anúncio, né? Direito de resposta ao candidato tal. Quer dizer, se alguém foi ofendido em seus direitos pelo uso da liberdade de expressão de um terceiro, ele tem direito de resposta proporcional ao agravo. Em geral, é conferido o mesmo tempo que foi dado para difamação, é conferido para reparação, né, vamos dizer, ou para contradita do sujeito ofendido. E esse direito de resposta ele não exclui a indenização. Então, o sujeito vai ter o direito de resposta e pode exigir ainda a reparação pelos danos que ele tenha sofrido, né? Porque o mero direito de resposta não, na maioria das vezes, não vai elidir o dano que já foi feito, sobretudo aí no que toca a questão da imagem, né? Tratando-se de uma pessoa pública e tudo mais. Modos de expressão. Os triviais são as palavras, as expressões artísticas, uma música, um filme, uma peça de teatro, uma pintura, né? Uma manifestação artística dessas mais, às vezes, extravagantes, né? Modo de expressão não convencional, mas admitido, né? Que a gente pode mencionar aqui, por exemplo, a marcha da maconha. Né? É um meio de exercício da liberdade de expressão, quer dizer, pessoas ali que querem a legalização da maconha e escolheram aquele meio, né? Fazer uma marcha, juntar várias pessoas ali, desde que eles não cometam, vamos dizer, nenhum ato ilícito, né? O que costuma ocorrer, o pessoal costuma fumar maconha, vender droga nesses encontros, mas enfim, vamos supor que eles só simplesmente fossem lá pacificamente se posicionar, vamos dizer, ideologicamente, ou um posicionamento político propriamente dito, em busca de uma ação do poder público no sentido da legalização da maconha. Se restringir a isso, é uma manifestação admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Caberia até uma digressão sobre a marcha da maconha, mas confesso que no momento não me recordo bem dos argumentos que foram usados pelo ministro, salvo engano era o Aires Brito. Ele teria dito algo, seria mais ou menos o seguinte, que
vamos dizer, a discussão a respeito de determinado regramento legal não pode ser excluída pelo ordenamento jurídico. Quer dizer, a discussão a respeito do ordenamento jurídico não pode ser excluída pelo ordenamento jurídico, né? Então ele entendeu ali que ali não se tratava bem de uma apologia às drogas, mas de uma proposição, vamos dizer, de um pleito em tese legítimo, né? Talvez não pela sua substância, mas pelo, vamos dizer, não por se tratar da legalização da maconha, mas por ser a pretensão de discutir algo, de colocar algo em debate, né, de promover uma alteração no sistema no ordenamento jurídico. Então, em síntese, o argumento seria esse: a discussão a respeito do ordenamento jurídico não pode ser vedada pelo próprio ordenamento jurídico, né? E a marcha da maconha seria um meio de pôr o tema em voga, né? É um argumento que tem suas, vamos dizer, ele não é perfeito, não é um argumento hermético, né? Pode dar margem aí a controvérsias, né? O sujeito levantar, bom, quero discutir então uma questão mais polêmica aí, algo relacionado a racismo, falar, olha, a igualdade de voto entre homem e mulher, olha, o homem tem que votar aí, só o homem votar, ou coisa do tipo, né? Questões ideológicas ligadas ao nazismo, bom, quero botar isso aí em pauta numa marcha, e aí? Né? Aí tem vários matizes, mas enfim, não é um argumento perfeito, mas foi o que ele usou, né? E tem lá sua coerência. Então, vamos em frente. A privacidade também estaria ligada à esfera particular do sujeito, no sentido da não intromissão nem exposição a terceiro. Diz respeito ao que é próprio de cada sujeito. E aqui ele já o pulo da liberdade de expressão e vou tratando de vários direitos fundamentais já abatidos, né? Então, deixar isso aí para a próxima aula. Forte abraço a todos.